Convidar os irmãos para abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A gente estava vindo para cá. E aí eu peguei o estudo, a minha esposa disse, esse estudo aqui são por 3 dias? Ele não é só para hoje. Parece que ela não ficou assim muito animada, não. Nós vamos estudar esses 3 dias nesse capítulo. E ele é conhecido como... Obrigado, irmão. Estou gostando, viu, pastor Rafael? Cafezinho, água, e como eu gosto de café. Lá em casa ainda no sistema da vovó, sistema da roça. A gente compra o café cru, torra e tem um moinho, a gente moe o café. Eu creio que essa juventude aqui não conhece. Torrador, o moinho, estamos nesse tempo. O capítulo 24 de Mateus, ele é conhecido como o sermão escatológico do Senhor Jesus. Alguns estudiosos chamam de sermão profético. Por que sermão escatológico? Escatológico vem da palavra escatós, do grego, que é últimas coisas, e logia, estudo das últimas coisas. Então, nesse capítulo aqui, o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos sobre os últimos eventos da história da humanidade. E nesses dias nós vamos tentar aprender, com o auxílio do Espírito Santo, o que é que o Senhor Jesus quis dizer aos discípulos e a nós também. Antes da leitura, eu gostaria que você curvasse sua fronte diante de Deus e nós vamos orar. Ore ao Senhor, ore por mim também, que o Senhor tenha misericórdia e use a nossa vida para a glória do nome dEle. Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor. A Ti rendemos toda honra e toda glória. Estamos felizes por estarmos reunidos em Tua presença, desejosos de ter mais do Senhor em nossas vidas. Senhor, pedimos a Ti em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar aos nossos corações, que possamos sair daqui abençoados, fortalecidos pelo Senhor e pela Tua palavra. Seja gracioso para conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler os dois
primeiros versos, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pela última vez, o Senhor e os seus discípulos, eles foram ao templo. E chegando ali, os discípulos estavam impressionados com a beleza do templo. E eles então falam para o Senhor Jesus. Marcos escreve essa fala no capítulo 13. Mestre, que pedras, que construções. Eles estavam perplexos diante da beleza daquele templo que Herodes o reconstruíra. Mas o Senhor Jesus não ficou nem um pouco impressionado. Pelo contrário, ele disse: vocês estão vendo essa construção? Vou falar uma coisa para vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Para o judeu era inconcebível a ideia de que aquele templo um dia fosse destruído. Por quê? Porque o templo era símbolo do relacionamento da nação de Israel com Deus. Era naquele lugar que os cultos aconteciam. Era o centro da vida religiosa da nação de Israel. Então, para o judeu, era uma coisa assim que não entrava na cabeça dele, essa ideia de um dia esse templo deixar de existir. Então, eles saíram do templo e foram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica, até hoje, óbvio, em frente ao templo. E chegando lá, o Senhor Jesus, ele assenta em um determinado lugar e aproxima-se dele 4 discípulos. Marcos capítulo 13 vai narrar que Pedro, João, Tiago e André chegam até Jesus e faz 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Alguma coisa aconteceu na mente desses discípulos e eles saíram do templo pensando na fala do Senhor Jesus. Aquilo certamente martelava na cabeça deles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles perguntam ao Senhor: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Provavelmente, eu não posso afirmar, provavelmente, os discípulos fizeram essa pergunta porque um pouco antes deles irem para o templo, o Senhor Jesus, ele lamenta sobre Jerusalém. Se você voltar um pouco aí, no verso 37 do capítulo anterior, parece que os discípulos eles fizeram essa associação com a fala de Jesus: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Talvez isso fez com que eles lembrassem do que o Senhor Jesus havia dito pouco antes, no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados.
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Isso aconteceu no ano 70, nós vamos ver daqui a pouco. Declaro-vos, Jesus falando, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor. Eis que a vossa casa ficará deserta. Ao que parece, os discípulos fizeram uma associação com o juízo de Deus sobre o templo que Salomão havia construído por volta do ano 966 a.C. e foi destruído pelos babilônios no ano 586 a.C. Parece que eles lembram do juízo de Deus sobre a nação de Judá. Então, talvez eles estão fazendo essa associação, porque no tempo do profeta Jeremias, a nação endureceu seu coração, não quis ouvir o Senhor, estava com o coração endurecido, obstinado, com dura cerviz. Então o juízo de Deus veio sobre a nação e destruiu aquele templo majestoso. Segundo os engenheiros americanos, somente o ouro daquele templo de Salomão, calculado em valores de hoje, chegaria aí a quase 90 bilhões de dólares. Era o orgulho da nação, e o Senhor havia dito pelo profeta Miqueias, se não me engano Isaías também, olha, se vocês desobedecerem, eu vou transformar esse templo numa colina coberta de matos. E isso aconteceu no ano 586, tanto que quando o segundo templo foi reconstruído no ano 535 a.C., quando Zorobabel volta do cativeiro, quando o rei Ciro conquista Babilônia no ano 539 a.C., e assina um decreto para que todos os judeus voltem. Então Zorobabel levou uma leva aí de 50 mil judeus, e eles começaram então a construir, e quando eles começaram a construir o segundo templo, não havia nenhum vestígio do primeiro templo. Interessante que no lugar exato que era o templo, é aquela mesquita que nós conhecemos como Domo da Rocha, lá em Jerusalém, bem bonita, aquela coisa bonita. Foi ali que Abraão foi sacrificar Isaac, foi ali que Davi comprou a eira de Araúna, e estando ali, o Senhor falou, olha, é aqui que você vai construir o templo. Então, parece que eles fazem esta associação, e o Senhor Jesus, respondendo a pergunta dos discípulos, ele fala dos últimos eventos da história da humanidade, que nós vamos estudar esses dias, que é a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Jesus fala do princípio das dores, Jesus fala da apostasia, Jesus fala da grande tribulação, fala da segunda vinda gloriosa dele, e ele adverte os discípulos sobre a importância da vigilância espiritual, tudo neste capítulo. Agora, a interpretação deste capítulo depende muito da cronologia da sua escatologia. Depende como você entende a volta de Jesus, acontece quando? Eu falei para o pastor, eu vou seguir a minha linha escatológica, parece que é do pastor também, a milenista. Para os pré-milenistas, eles creem que a igreja não passa pela grande tribulação, e eles vê
a vinda de Jesus aqui nesse capítulo como a segunda vinda, não o arrebatamento. O arrebatamento para eles está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Uma coisa é o arrebatamento, é secreto. Nós vamos entender à luz dessa perspectiva que não é assim que eu entendo, né? Jesus deixa bem claro que será uma vinda visível, mas os nossos irmãos são nossos irmãos, e tem pessoas muito inteligentes, muito crentes, que pensam diferente da gente. Isso não tem nenhum problema. O importante, nós cremos na vinda de Jesus. Se é aqui ou se é aqui, não importa, ele vem, né? Pastor Rafael é o nosso líder aí da pastorada, e uma das dificuldades dos pastores é porque eles não sabem lidar com as diferenças. Mas se nós formos observar, nós temos mais coisas em comum do que o contrário. Nós cremos na vinda de Jesus, nós cremos na ressurreição, nós cremos que a morte vai ser vencida de uma vez por todas, nós cremos em novos céus e nova terra, nós cremos muitas coisas, nós divergimos em um ponto aqui e outro lá. Então nós vamos abordar esse tema na visão amilenista, que não crê, por exemplo, na literalidade do milênio, crê na vinda de Jesus visível. Quando Jesus se manifestar, ele fala, todo olho verá. Mas vamos seguindo. Eu coloquei aqui um breve histórico dos templos, eu até falei um pouco já. O primeiro templo foi idealizado por Davi e construído pelo rei Salomão no ano 966, levando 7 anos, e uma mão de obra aí de 153 mil pessoas que trabalharam nesses 7 anos. E no ano 586 ele foi destruído totalmente. Os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, atual Iraque hoje. A Arca da Aliança sumiu. A Bíblia não fala mais nada sobre a Arca da Aliança. Há um silêncio. E esse templo deixa de existir. O segundo templo é construído por Zorobabel no ano de 535. Essas datas, irmãos, têm divergência. Alguns historiadores estudiosos pensam que é aqui e outros aqui, mas é mais ou menos por aí. No 535, teve 15 anos de paralisação, mas no ano 515, no dia 12 de dezembro, ele é inaugurado. E nesse templo, no ano 167, no dia 15 de dezembro, entra nesse templo, em cumprimento à profecia de Daniel, que o abominável da desolação entraria no templo e profanaria o templo. Antíoco IV Epifânio, ele entra no templo, coloca uma estátua pagã e sacrifica uma porca no altar. Os judeus ficaram revoltados e Judas Macabeu liderou uma revolta e venceu os sírios, e por volta do ano 164, 165 a.C., eles purificaram o templo e então criaram a festa da dedicação, no hebraico Hanukkah, festa da dedicação ou das luzes. O nosso Senhor Jesus, ele participou dessa festa. Lá em João 10, 22, ele estava participando dessa festa. O templo foi então purificado. E é esse templo que Zorobabel construiu, que o rei Herodes, no ano 19 a.C., nosso Senhor ainda não havia nascido. Ele então começa a reformar esse templo, a restaurar, a embelezar. Mas a motivação dele não era a glória de Deus. A motivação dele era agradar os judeus, porque ele era
descendente de Esaú, ele era edomita. Então, ele construindo o templo, ele aplacaria, construindo não, reconstruindo, restaurando, embelezando, ele agradaria a população judaica e ele teria paz então para governar. O motivo dele não era a glória de Deus, ele não tinha essa preocupação político, ele queria agradar as pessoas. E o templo foi restaurado, a intenção era fazer desse templo mais majestoso do que o templo de Salomão. E alguns estudiosos falam que realmente ele chegou a ultrapassar em beleza o templo de Salomão. Foram trazidos para Jerusalém pedras de vários lugares do mundo, uma pedra bege, e essa pedra aqui, ela tinha até 5 metros de comprimento, encaixada, uma em cima da outra com precisão. Foram essas pedras que deixaram os discípulos impressionados pela arquitetura e pela beleza. O templo por dentro, ele era todo, ou quase todo, adornado com ouro, pedras preciosas. Era algo fora do comum para o padrão daqueles dias. 10.000 operários trabalharam na restauração desse templo e deixou ele uma obra magnífica. Com muita razão que os discípulos falaram para Jesus: mestre, que pedras, que construção. Mas o Senhor não ficou impressionado, porque Ele é Deus, e Ele falou: olha, vou falar uma coisa, não vai ficar nenhuma pedrinha em cima da outra, vai tudo ser revirado, e depois nós vamos descobrir por quê. Muito bem. Vamos ver agora sobre a queda. O Senhor Jesus, Ele profetizou, Ele lamentou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Se Jerusalém, se aquelas pessoas tivessem reconhecido Jesus como Messias, como Cristo, tanto sofrimento teria sido evitado. Assim como nos dias de hoje, a desobediência tem tirado sono, a paz, e tem feito lágrimas rolar pelo rosto de tanta gente porque desobedeceu. A desobediência tem o seu preço, né? A rebeldia, a pessoa, como os judeus, eles rejeitaram, mataram os discípulos, mataram os profetas, mataram nosso Senhor, mas no ano 70 a fatura chegou. A profecia do nosso Senhor, nós vamos ver que ela cumpre com exatidão. Por quê? Porque Jesus, Ele está no controle da história. O Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua e da minha vida. Ele tem o controle de tudo. No ano 66, começou uma revolta que começou a tomar níveis alarmantes. Os zelotes eram um partido nacionalista, eram pessoas violentas, que eles defendiam que Israel deveria se libertar da opressão do Império Romano. Então eles começaram a se levantar contra os romanos. E no ano 66, eles atacaram Jerusalém, mataram a guarnição dos romanos que estavam ali e tomaram conta da cidade. E eles tinham certeza que Roma
não ia deixar barato, então eles começaram a fortalecer as cidades que tinham muros, como Jerusalém e algumas outras. Eles começaram então a se fortificar. E uma pessoa chamada José, ele foi nomeado general da Galileia. É importante nós fazermos essa citação, que daqui a pouco nós vamos entender mais sobre esse personagem. O Império Romano, por sua vez, naquela época, o imperador Nero, que governava praticamente o mundo dos seus dias, enviou para aquela região o general Tito Flávio Vespasiano. Ele era pai do general Tito. Os dois foram com uma tropa considerável e eles atacaram a Galileia, promovendo uma carnificina sem igual, e aos poucos eles foram dominando o interior da nação de Judá, da nação de Israel. E na primavera do ano 70, eles caminharam, marcharam para Jerusalém. E começou então o cerco. Algumas vezes o imperador Tito, ele propôs que os cidadãos de Jerusalém se rendessem. Mas eles responderam com risos e zombaria. Nós entendemos, porque quando Davi foi conquistar, lembra do que os jebuseus mandaram falar para ele? Olha, os cegos, os aleijados que estão aqui, vai vencer você. Porque Jerusalém fica no alto. É uma cidade difícil de ser conquistada naquele tempo. Hoje não, né? Hoje vai por cima, não tem jeito. Mas naquele tempo Jerusalém era uma cidade difícil de ser conquistada. Então eles estavam seguros ali, achando que o mal não lhes tocaria. Mas o Império Romano tinha máquinas de guerra, catapulta, que atirava pedras de mais de 50 quilos. E eles foram bombardeando as muralhas. O general Tito fez várias tentativas, insistindo para que o povo se rendesse. Mas eles não quiseram ouvir. A última tentativa, ele pegou José, que era general. E esse José passa a se chamar agora Flávio Josefo, o grande historiador judeu. Que você deva ter visto alguma coisa. Todos esses relatos foram escritos por esse historiador. Ele era general, ele foi preso, algemado, e por causa da sua aptidão literária, Tito teve compaixão dele, tanto que depois, no final de tudo, ele vai para Roma e lá ele escreve 2 livros, se não me engano, Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus. Depois você pode pesquisar no Google. Eu creio que é permitido baixar esses livros. Então ele foi testemunha ocular da destruição do templo e de Jerusalém. A última tentativa, Tito então fala para Flávio Josefo para chegar até o muro e falar com os cidadãos, com seus irmãos. E Flávio Josefo então disse: homens duros de coração, abandonai vossas armas, tende compaixão de vossa terra que ameaça cair no abismo. Olhai ao redor e vede a beleza do que quereis atraiçoar. Que cidade, que templo, que presentes e inumeráveis nações. Quem se atreveria a entregar tudo isso à destruição das chamas? Existirá alguém capaz de desejar que tudo isso deixe de existir? Haverá coisa mais preciosa para conservar? Ó criaturas duras, mais insensíveis do que pedras. Mas Flávio Josefo não foi ouvido. Eles
ignoraram, não quiseram atender o apelo que Flávio Joséfo fez para eles. O que estava acontecendo? A cidade estava cercada há mais de 3 anos, então a fome começou a bater. Então, na calada da noite, algumas pessoas começaram a fugir, mas o fato de Jerusalém não se entregar despertou a fúria do general Tito, e ele ordenou: todo desertor, toda pessoa que vocês pegarem, que sair de Jerusalém, crucifica. E todos os dias eles crucificavam mais de 500 judeus. Flávio Joséfo conta que ao redor de Jerusalém tornou-se numa floresta de cruzes. Mas a crucificação parou. Sabe o motivo? Não tinha mais madeira para fazer cruz. Toda a vegetação no entorno de Jerusalém foi totalmente devastada para construir cruzes, fazer rampa e utilizar contra a cidade. No entorno de Jerusalém, tornou-se numa floresta de cruzes. Eu não sei se os irmãos, no final, quiser perguntar alguma coisa. Eu fiquei muito animado. Eu fui aluno do Dr. Shed, no pós-graduação. E eu gosto de contar isso. E eu fiquei animado porque ele deu uma palestra para nós e no final ele disse: vocês podem fazer 4 perguntas. Aí um colega levantou, leu um texto, não lembro qual texto. Leu o texto e falou: pastor, eu não entendo esse texto. O Dr. Shed falou: nem eu, irmão. Complicado, né? Se Dr. Shed deu-se no direito de dar essa resposta, então vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Só não prometo responder. No ano 66, o general Tito chega então ali e ele não permite ninguém entrar nem sair daquela cidade. E segundo Flávio Joséfo, dentro de Jerusalém tinha mais de 1 milhão de judeus. Por quê? Era a época da Páscoa. Pessoas do mundo inteiro foram para Jerusalém. Um outro motivo, era o último lugar de refúgio. Terceiro motivo, porque lá estava o templo. Então eles foram com a intenção de defender o templo. Eles não tinham o entendimento que nós temos, que o nosso Senhor Jesus havia profetizado que não vai ficar pedra sobre pedra. Então todo aquele esforço deles seria totalmente inútil. Então a cidade está abarrotada de gente. E Flávio Joséfo, então, ele escreve o que ele viu, o que ele assistiu. No mês de agosto do ano 70, Jerusalém cai nas mãos dos soldados romanos. Eram mais de 70 mil soldados. Quando eles invadem a cidade de Jerusalém, eles encontram um cenário de horrores. Nas ruas, praças, dentro das casas, estava cheia de cadáveres. As pessoas não tinham força sequer para sepultar os seus mortos. Segundo Joséfo, elas caíam de tanta fome e fraqueza em cima dos cadáveres.
A fome era cada vez mais insuportável. As pessoas desfaleciam e perambulavam pelas ruas de Jerusalém e caíam. E as ruas de Jerusalém, as praças ficaram abarrotadas de cadáveres. Seus corpos apodreciam ali, entravam em estado de decomposição. E muitos daqueles corpos serviram de alimento para as pessoas. Eles começaram então, para não morrer de fome, a devorar aqueles corpos ali. A fome era tanta que as crianças retiravam a comida, segundo José, de dentro da boca dos seus pais. Chegou num ponto que o cinto, calçado, o casaco, aquilo que era de couro, eles devoravam tudo, comeram o sapato, roíam o sapato, o cinto, o casaco, porque não tinha nada para comer e havia um desespero. Quando uma casa estava fechada, então era sinal que tinha comida lá dentro. Então eles entravam, arrombavam e tomavam a comida dali com muita violência. Aconteceu, Flávio Josefo, ele cita uma cena de horror que os romanos presenciaram ali. Os romanos não, os próprios judeus. Eles saíam pelas ruas procurando alimento, procurando uma casa, entrando e passando em frente a uma, eles sentiram o cheiro de carne assada. E eles entraram nessa casa, e quem morava nessa casa era uma mulher chamada Maria, uma mulher nobre, que veio, era uma peregrina. Ela veio para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Era uma mulher extremamente rica, de família nobre. E eles então ameaçam essa mulher, para que ela entregue o assado para eles. Ela então estende a mão e entregam aquilo que eles estavam pedindo, e eles ficam petrificados de ver. Era uma criança novinha ainda de braço, filho dela, que ela assou, devorou a metade e entrega a outra metade para eles. Olha o nível que chegou a fome nessa cidade. Flávio Josefo escreveu: Deus há muito tempo atrás havia sentenciado o templo à destruição pelo fogo, e agora havia chegado o dia da sua ruína. Um soldado, sem esperar ordem do seu superior, ele sobe no ombro do seu colega e pega um tição e joga pela janela do templo. E no templo tem cortina, tem madeira, e o fogo foi se alastrando ali. E do lado de fora, judeus gritam desesperados, com as mãos estendidas para cima, esperando que Deus viesse impedir a destruição daquele templo. Mas tudo isso foi em vão. Agora nós vamos entender por que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. O interior do templo era adornado com ouro, era revestido com ouro. E no incêndio, o ouro derreteu-se e desceu pelas gretas das pedras. E quando terminou o incêndio, os soldados romanos voltaram ali para pilhar, para pegar aquele metal precioso. Então eles reviraram
pedra por pedra atrás do ouro que havia sido derretido pelo incêndio. Aí cumpriu-se literalmente o que o nosso Senhor Jesus havia profetizado. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo revirado. Porque o Senhor, Ele não se impressiona com coisas. O Senhor Jesus, Ele não morre por coisas. O Senhor Jesus, Ele morre por gente. Coisas não impressionam Deus. Aliás, nada pode impressionar Deus, porque Ele é Deus. Se Ele ficar impressionado, Ele deixa de ser Deus, porque Ele foi surpreendido, Ele não esperava aquilo. Ele sabe de todas as coisas. Mas nós podemos dizer que uma coisa que o Senhor se agrada é ver um coração quebrantado, contrito, arrependido, humilde, que cultiva a humildade, a mansidão, que dá espaço na sua vida para o Espírito Santo trabalhar como Ele quiser. Isso o Senhor gosta. Mas os judeus, eles se orgulharam daquele templo e imaginavam que aquele templo era a segurança deles. Não foi bem assim. E os soldados reviraram. E não ficou pedra sobre pedra. Os muros, os fundamentos do templo foram arrasados. Quando nós assistimos, ou pela televisão, pela internet, você já viu o Muro das Lamentações, ficou aquela parte, mas não era do templo, era de um muro que cercava o templo, ficou aquela parte que os judeus vão ali se lamentar. O restante, o general Tito deu ordem que não era para ficar nem vestígio que ali tinha alguma coisa. 1.100.000 pessoas foram mortas ali, segundo Flávio Joséfo. 97.000 judeus foram capturados e vendidos como escravos. Milhares foram crucificados, até não ter mais madeira. E divulgou-se um rumor entre a tropa romana que os judeus, para levar consigo o ouro e a pedra preciosa que eles tinham, então o que eles estavam fazendo? Eles engoliam o ouro e a pedra preciosa, e na calada da noite eles fugiam. Numa noite eles pegaram mais de 2.000 judeus e abriam eles pelo meio, ainda vivo, para tirar o ouro e a pedra preciosa que estava ali dentro, se é que estava. Foi uma cena de horrores. Por isso que o Senhor Jesus, Ele fala aqui no texto, no versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quando virdes o abominável da desolação. Marcos também usa essa mesma expressão. Agora, Lucas, ele interpreta quem é essa abominável desolação. Lucas já escreve: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O historiador Eusébio, ele conta que milhares de pessoas lembraram da profecia de Jesus e fugiram a tempo e salvaram suas vidas. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Como que uma mulher grávida vai fugir? Uma mulher que está amamentando uma criança ter que sair correndo do inimigo. Por isso que o Senhor Jesus está falando, ai dessas pessoas. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O inverno é rigoroso e no sábado o judeu praticante ele tinha que caminhar no máximo 800 metros. Então você caminha 800 metros e você então tem que parar para obedecer a lei e você vai ser pego pelos romanos. Porque haverá nesse tempo grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Amanhã nós vamos falar um pouco mais. A profecia do Senhor Jesus aqui, ela não se cumpre cabalmente aqui no ano 70. Quando o Senhor Jesus está profetizando, ele está falando também de um evento futuro. Foi um período terrível para os habitantes de Jerusalém. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas cruelmente. Enquanto o templo estava ardendo em chamas, os soldados romanos matavam crianças, velhos, mulheres grávidas, todo mundo com requintes de crueldade. Mas o Senhor Jesus aponta para uma tribulação futura. Vale lembrar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foram mortos 6 milhões de judeus no Holocausto. Então a profecia não se cumpriu totalmente aqui. O Senhor Jesus está apontando algo para frente, bem pior. E nós vamos passar por ela, se nós estivermos certos em nossa teologia. Eu oro para que eu esteja errado. Eu acho difícil interpretar a Bíblia crendo que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque aqui no texto amanhã a gente vai ler com os irmãos, o Senhor Jesus fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e todos verão o Filho do Homem vindo com muito poder e glória. Para nós será uma bênção sem tanto, seja aqui, seja no meio, seja lá, para nós será o melhor de todos os dias. O dia que nós vamos ver a face do nosso Senhor. Estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E cumpriu aquilo que o Senhor Jesus disse aqui no versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. O general Tito, ele profanou o templo antes de ser totalmente consumido pelas chamas. Ele entra no santo lugar e ele pega ali o ouro, os utensílios preciosos, o candelabro de ouro maciço, tinha ali uma réplica da arca toda em ouro, ele pegou para si os rolos sagrados da lei, estavam ali dentro, ele tomou para si a mesa de ouro e muitos objetos preciosos. E se você for em Roma, ainda hoje você pode ver lá, foi construído um monumento chamado o Arco de Tito. E lá estão gravadas estas cenas, ainda hoje. A destruição do templo, bem como da cidade de Jerusalém, foi um tempo de extremo sofrimento e tribulação. Foi uma coisa fora do comum, mas o Senhor Jesus fala, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. A destruição do templo é como se fosse o pontapé inicial do início do fim. Por isso que a Bíblia usa uma expressão, João fala, filhinhos, já é a última hora. A expressão última hora
é esse tempo da primeira vinda de Jesus até a volta dele, ou último dia. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo não está falando de um dia futuro distante, mas é esse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. Ainda tem coisas mais terríveis para acontecer. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouco sobre isso. O Senhor destruiu o templo, bem como todos os seus utensílios, rituais, cerimônias, todos os elementos do culto judaico foram destruídos. O Senhor não mais precisa daquele templo. Os romanos foram apenas instrumento do juízo de Deus. Quem destruiu o templo foi Deus. Não é necessário mais agora aquelas cerimônias, aqueles rituais, os sacrifícios de animais. Nós não precisamos mais disso. Se o pastor Rafael falar para vocês, olha, nós não vamos reunir mais num templo, a gente vai reunir debaixo de uma árvore. Para Deus isso não faz diferença. É claro que um ambiente como esse, aconchegante, traz conforto, temos crianças, tem que ter um espaço para elas, mas Deus não ordena. Naquele tempo sim, era preciso um templo onde Deus se manifestava. Hoje nós somos o templo. O apóstolo Paulo fala isso, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Hoje o Senhor se manifesta em nós, e quando nós estamos reunidos para um culto público, o Senhor se manifesta, o Espírito Santo move entre nós e por meio de nós. Não é mais necessário agora aquelas figuras lá do templo. Seria um retrocesso. Querer resgatar, trazer aquilo de volta. O Senhor já destruiu, queimou tudo. Foi pilhado, queimado, destruído. Não é mais necessário. O que é necessário hoje, você e eu, santuário do Espírito Santo, apresentar-te diante do Senhor, como Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois eu, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso é que é importante. O templo em Jerusalém foi importante num determinado período da história. Hoje, importante é você e eu, nós nos apresentarmos ao Senhor todos os dias, cultuando ao Senhor com o nosso corpo e não se conformando com esse mundo, não adquirindo a forma do mundo, conformar, adquirir a forma. Quando a irmã faz um bolo, o bolo tem a forma da assadeira. É o mesmo modelo, é a réplica. É isso que Paulo está falando. Você saiu de lá. Você não pode mais ser como você era antes. Você nasceu de novo. Lá na minha congregação, que eu estou tentando pastorear, eu gosto sempre de usar essa expressão, nasceu de novo. Aqui não tem nada a ver com isso aqui. Você conhecia o Rafael? Sim, lembro dele. Aqui. Essa criança? Ele nasceu de novo. Não, mas essa criança aqui é linda. O Rafael não é aquela Brastemp? Não, mas teve uma transformação, nasceu de novo. Isso é ser crente. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Aconteceu uma transformação. Jesus não morreu na cruz para dar uma melhorada no Gilmar.
eu vou dar uma melhorada no Gilmar, ele vai ser um pastor assim, mais ou menos. Não, Jesus não veio para dar melhorada, veio para dar uma transformada, uma mudança radical. Nosso desafio que aplicação nós podemos tirar para as nossas vidas? Cuidado com a incredulidade. Os judeus foram incrédulos, não reconheceram o nosso Senhor como Senhor da vida deles, não o reconheceram como Messias. Messias é a mesma palavra para Cristo, ungido. Lucas 2,11 fala que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas os judeus foram incrédulos, não reconheceram, não aceitaram, rejeitaram. Jesus não teve espaço antes mesmo de nascer. Se você observar bem, Lucas 2 fala que lá em Belém, na hospedaria, não havia lugar para eles. Antes mesmo de Jesus nascer, não havia lugar para ele, e nunca houve. Deram as boas-vindas para o nosso Senhor com a manjedoura e o despediu numa cruz. Ele sempre foi rejeitado, sempre foi humilhado, e no final, carregando a cruz em suas costas na via dolorosa, levando para fora da cidade para ser crucificado. E as pessoas zombando, gritando, falando palavrão, porque todo mundo poderia fazer o que quisesse com a pessoa que era crucificada, falar o que quisesse, fazer o que quisesse. Cuidado com a incredulidade. Os judeus não creram em Jesus. Por isso que o Senhor lamenta sobre Jerusalém. Ah, se vocês soubessem. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, porque também foram incrédulos, como os israelitas no deserto. Foram incrédulos, e eles mesmos se fizeram alvos da ira divina. Cuidado com a negligência, com descuido, com desleixo, com a falta de interesse. Nós vivemos tempos difíceis, onde há uma falta de interesse aguda pelas coisas de Deus. Eu sei que isso não acontece aqui, na minha congregação acontece. Eu estou cansado, não vou ao culto. Senti sua falta, irmão. Eu não estava bem, pastor. E você precisa estar bem para vir para a igreja? Aí que você deveria vir. Para Jesus dar um jeito em você, na sua situação. As pessoas têm ânimo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer tanta coisa, defender os seus interesses, para passar horas diante de um entretenimento, mas passar alguns minutos com Jesus é tão difícil, um culto é tão enfadonho. Cuidado. Os judeus não levaram em consideração a palavra de Deus. As escrituras apontavam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E eles não deram ouvidos, não levaram em consideração a palavra de Deus, não levaram em consideração aquilo que as Escrituras falavam a respeito do Messias. Foram negligentes, incrédulos, rejeitaram Jesus, e o preço que eles pagaram foi alto demais. Um dia a fatura chega. Mais cedo ou mais tarde, a fatura vai chegar. Não tem jeito. Falando de números, lá no final, o Senhor fala: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ele vai atrás de você. As pegadas ficam. E chega o dia da colheita. Quando é que não levamos em consideração a palavra de Deus? Quando conscientemente nós vivemos em desacordo com a palavra de Deus. Eu não estou levando em consideração a palavra de Deus. Eu sei que eu tenho que mudar. Eu preciso tomar uma atitude. Eu tenho que ter um conserto com Deus. O Espírito Santo já falou comigo, usou a vida do pastor, do pregador, da irmã, do missionário, da missionária, inquietou meu coração. Parece que ele sabia a minha vida, parece que alguém foi lá e contou tudo para ele. Não é o Espírito Santo que vai, incomoda e mostra, muda, toma uma atitude, seja crente de verdade. Mas vai se adiando, vai deixando para depois. Para os judeus foi tarde demais. Nós que somos conhecedores dessa palavra, nós precisamos ter cuidado. Se o Senhor, se o Espírito Santo falar ao nosso coração e mostrar, muda. Tem que mudar. Tem um conserto com Deus. Essa vida que você está levando não é certo, o que você está fazendo é errado. O Senhor está sendo ofendido. E o nosso Senhor não é um Senhor qualquer. Ele é o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele não aceita ser insultado. O profeta Naum profetizou: o Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, só que tem uma coisa: ele jamais inocenta o culpado. Ele é Deus. Se um juiz da nossa cidade inocentar um culpado, nós ficamos revoltados. Não foi feita justiça. O Senhor, muito mais. Em sua longanimidade e graça, o Senhor dá tempo ao pecador se voltar para Ele em arrependimento e fé. Se isso não acontece, um dia chega o carteiro celestial com a fatura. Está aqui. Pague. Por que que o templo foi destruído? Rejeitaram o Senhor. Maltrataram. Não creram nele. Eu quero concluir, amados irmãos. Não é suficiente para nós crermos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Não é suficiente crer que a Bíblia é palavra inerrante, divina, inspirada por Deus. Não basta.
é preciso nós vivermos de acordo com essa palavra. O preço que os judeus pagaram foi alto demais, muito alto. Muito sangue derramado. Que o Senhor nos abençoe. Que sirva para nós de um alerta. Que a gente possa caminhar olhando, pensando. O Senhor não aceita ser insultado. A desobediência não compensa. O pecado não vale a pena. Em Jesus, a nossa alma se deleita plenamente. Jesus oferece para nós tudo o que nós precisamos. Não há falta de nada. Vamos orar. Senhor, bendito seja o nome santo e glorioso. Oh Pai, quanta tristeza, quanto sofrimento, quanta dor ali em Jerusalém no ano 70. Ah, se eles tivessem reconhecido teu filho e entregue a vida a ele, como seria diferente? Na vida de tantos hoje, Pai, como seria diferente se tivesse obedecido? Há tanta gente sofrendo porque foram rebeldes. Senhor, ajude-nos a servir o Senhor em santo temor e reverência, tendo consciência de quem Tu és e quem nós somos. Sê conosco, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração. Não sei se tem alguma pergunta. Se tiver, pastor Rafael está aqui.